Olá, tudo bem? Eu sou a Elaine Carvalho, diretora da Proestética, e hoje eu vou conversar com vocês sobre camuflagem de estrias e camuflagem de olheiras. Será que pode tomar sol depois que faz esse tipo de camuflagem? Existem riscos inerentes a esse tipo de procedimento? Existem sim, viu? Muitos riscos. Eu vou falar a respeito de sol, vou falar como chega na cor, né? Como que a gente faz essa questão de cor, como que a gente pode ter segurança ou não para trabalhar com isso, porque eu tenho visto realmente muitos absurdos relacionados a essa técnica. Então fica aqui comigo. Se você não está inscrito no canal do YouTube, porque esse vídeo vai para o YouTube depois, então não liga não, você que está assistindo pelo YouTube, é uma aula ao vivo, tá? Que eu gravei, por isso que ela está aqui no YouTube. Então se você é aí do YouTube, quiser acompanhar a gente pelas redes sociais, o nosso Instagram é @cursosproestética. Você pode dar uma curtida, me ajuda muito, se inscrever no canal, né? O canal é Elaine Carvalho no YouTube, em que eu tenho vários vídeos lá falando de diversas técnicas e tirando a dúvida das pessoas, tá bom? Se você tem alguma dúvida, você que está me assistindo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, deixa a dúvida aqui embaixo que eu vou respondendo para você conforme a live for acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Pode ou não pode tomar sol? Essa eu vou deixar por último, tá? Se pode ou não pode tomar sol. Eu falo aí ao longo da live. Mas assim, ó, gente. O primeiro grande erro, eu vou falar de alguns grandes erros que acontecem com relação à camuflagem, tanto de estrias quanto de olheiras. Então vamos falar do primeiro grande erro. Vou começar com estrias, que é mais antigo um pouquinho. Desde quando eu trabalho com isso? Só para você entender. Eu trabalho com isso desde 2013. Então, para mim, camuflagem de estrias e olheiras não é uma coisa nova, tá? Eu posso até pegar o certificado aqui para vocês verem. Eu fiz um curso, na época foi no México, foi um Masterclass no México. E quem deu aula foi uma espanhola que estava lá no México, né? Então assim, porque eu chegava no tratamento de estria até um determinado ponto e depois eu achava que eu tinha que fazer mais alguma coisa. Só que quem trata estria sabe do que eu tô falando. Chega uma hora que esgota, né? A gente não tem muito mais o que fazer, tá bom? Então, o primeiro grande erro de camuflagem de estrias é a pessoa confundir estrias com cicatriz. Tanto é que é muito comum as pessoas se matricularem aqui na Proestética, num curso de paramédica, que não tem nada a ver. E como lá no curso de paramédica, a gente... Oi, Lindaiana, tudo bom? Gente, vocês estão me ouvindo bem? A transmissão tá boa? Você podia dar aí um joinha pra mim, tá? Só pra dizer se a transmissão tá boa, se eu preciso trocar de internet, tá bom? Então, gente, é assim, tem muita gente que se matricula aqui num curso de paramédica e lá diz que nós vamos ensinar a camuflar cicatrizes e a pessoa acha que cicatriz é estria. Então, repete um mantra aqui comigo: estria não é cicatriz. Estria não é cicatriz, tá? Estria não é cicatriz, gente, não é. Então, quem fez um curso de camuflagem de cicatrizes não sabe camuflar estria. Então esse é o primeiro grande erro. E é o que eu costumo falar para todo mundo: não existe técnica ruim, tá? Não existe profissional ruim. O que existe são pessoas que não sabem executar determinada técnica. Então assim, até cirurgia plástica na mão de profissionais ruins dá alguma coisa ruim, né? Então seja BB Glow, seja... Desculpa. Camuflagem de estrias. Gente, se vocês puderem trazer uma aguinha pra mim. Camuflagem de estrias, camuflagem de olheiras, não importa o que seja. Se a técnica for ruim, se você não dominar o básico, realmente vai dar problema. Então, repetir o mantra aí: estria não é cicatriz, estria não é cicatriz. Se você pegar a estria e fizer a mesma implantação que você faz numa cicatriz, vai ficar zebrado, vai dar errado com toda certeza. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque, gente, numa cicatriz eu tenho excesso de colágeno, excesso de elastina, tá? Tenho muito colágeno, tenho muita elastina, preciso de técnicas de fixação muito altas. Obrigada, Su. Preciso de técnicas de fixação muito altas para conseguir uma fixação. Agora, no caso da estria, quando a gente fala de camuflagem de estrias, é totalmente o oposto disso. Eu tenho uma pele sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Vou falar do segundo erro que você pode cometer camuflando estrias
de qualquer maneira, tá? Oi Camila, tudo bem, linda? Saudade também já de você, viu? Gente, qual é o grande lance quando a gente fala, outro grande erro, assim, básico, é você achar que qualquer estria pode ser tratada. Qualquer estria pode ser tratada, qualquer estria pode ser camuflada, de qualquer cor, de qualquer tamanho. Não é assim que funciona. Estria, para você camuflar, em primeiro lugar, só para começar a conversa, eu, Elaine Carvalho, não faço camuflagem de estrias sem fazer uma indução de colágeno antes. Então, eu tenho orientado aqui a minha equipe de vendas, né? Inclusive, se a gente demora para te responder um pouquinho, eu já te peço desculpas antecipadamente, são mais de 500 mensagens por dia. Eu tento ajudá-las, de vez em quando eu respondo alguma coisa no Instagram, mas não consigo estar online o tempo todo, até porque tenho que coordenar a escola, dar aula, enfim, tá? Mas assim, uma das coisas que a gente precisa pensar, e eu tenho orientado a minha equipe de vendas, avisa todo mundo que a nossa metodologia vai ter indução de colágeno antes. O que é isso? Eu preciso tratar essa estria e essa olheira antes de fazer a camuflagem. Por quê, gente? Você tem uma estria aqui, ó. Tá? Eu fiz um desenho de uma estria aqui pra você ver, tá? Então vamos fazer de conta que aqui é uma estria. Se você pega uma estria muito grossa, de um calibre que não deve ser tratada, tá? E eu falo isso com muita certeza, gente, porque as primeiras estrias que eu tratei foram as minhas próprias estrias. E a técnica, como não estava muito bem apurada, eu zebrei todas as minhas estrias. Então, os primeiros resultados bons e ruins foram em mim mesmo. Porque primeiro eu precisei aprimorar muito a técnica que eu aprendi fora do Brasil, para depois começar a dar curso, para depois passar para vocês, tá? Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar, e hoje em dia, dentro de micropigmentação, a gente precisa muito diversificar o nosso mix, tá? Quem é micropigmentadora sabe do que eu tô falando. O mercado da micropigmentação fez boom, né? Então tem muita gente hoje em dia fazendo sobrancelha, muita gente fazendo micropigmentação e tal. Mas existem outros mercados dentro da micropigmentação que são hoje melhores até do que micropigmentar sobrancelha. Então você ser um referencial em camuflagem de estrias, em camuflagem de olheiras, em calvície ou tricopigmentação, como queira. Então, de repente, BB Glow, de repente você mudar um pouco o foco, vai te trazer um mix maior. Você não vai deixar de micropigmentar sobrancelhas, não é isso que eu tô dizendo. Mas precisa fazer outras coisas, porque se você fica só na sobrancelha, só na sobrancelha, eu não sei se eu já te falei, tá? Mas todo mercado, já te falei sim, todo mercado tem uma curva, que é isso aqui, ó, uma curva. Então o produto é lançado aqui, ninguém sabe ainda. Hoje eu entrei numa sala de aula para falar de BB Glow, a maioria dos alunos não sabe nem o que é, então a curva tá aqui do BB Glow. Tem gente que não sabe nem o que é. Vai chegar uma hora que o negócio vai fazer um boom, ele fez um boom com profissionais, mas não fez um boom com cliente ainda, né? Aí ele vai vir pra cá, vai estar todo mundo falando disso, vai ter um monte de gente fazendo, qual vai ser a tendência? Cair, tá? Todo mercado é assim, todo mercado, não é de micropigmentação, de estética, qualquer mercado é assim. Então a gente precisa fazer outras coisas. E vocês sabem que aqui eu misturo um pouco de teoria com um pouco de empreendedorismo. Vocês sabem, você que é aluna para estética sabe que essa é a nossa pegada aqui, né? A gente gosta muito de falar, não só do curso, mas também como você vai ganhar dinheiro, tá bom? Então, o segundo grande erro das pessoas é achar que é qualquer, por exemplo, estria violácea, estria vermelha. A gente não pode micropigmentar, não pode camuflar, né? Uma vez uma moça falou assim pra mim, micropigmentação de estrias é diferente de camuflagem de estrias. Não é diferente, é a mesma coisa. E outra coisa, gente, camuflagem não é deixar igual, tá? É deixar parecido com, isso é camuflar. Tá? Não é deixar exatamente igual. Você dá um passo para trás, você não vê. A hora que você chega bem pertinho, você vê que aquilo foi camuflado, tá bom? Então, a gente precisa entender, primeiro, que estria não é cicatriz, então não é o mesmo tratamento. E outra coisa, você só vai vir fazer curso aqui na Proestética se você estiver segura, se você estiver ciente de que você precisa fazer um tratamento nessa estria e nessa olheira antes. A gente precisa fazer uma indução de colágeno para garantir que esse pigmento ele não vá tudo para um lado. Então imagina uma estria aqui, que eu faço introdução de pigmento nela todinha. Se ela não tem estrutura, porque ela não tem,
né? É uma lesão atrófica, a estria, falta colágeno, falta elastina, e aí você vai e faz uma pigmentação aqui, o que que acontece? Ela migra tudo para um lado, ela zebra, fica horrorosa, tá bom? Então, você só vai vir fazer curso aqui se você concordar com essa metodologia. E por que que eu sou tão chata com isso? Porque eu tenho que me preocupar com o aluno, né? Eu tô dando uma técnica nova, você tem experiência, você pode ter experiência em sobrancelha se você é micropigmentadora. Você pode ter experiência em estética se você é esteticista, mas em camuflagem de estrias, você é inexperiente. Então eu tenho que ter esse cuidado de quando eu falo com você de camuflagem de estrias, eu tenho que te dar uma técnica segura, né? Eu tenho que te dar uma técnica segura, porque senão acaba que você vai ter problemas com a sua cliente, vai zebrar, vai manchar e acaba sendo um baita de um problema. A gente tem que ter responsabilidade. Ah, mas o fulano de tal que é famosão, ele vai e faz e sem tratar. Então, o dia que der problema, você reclama lá com ele. Comigo, a minha técnica precisa de tratamento. Tanto com camuflagem de estrias, tanto com camuflagem de olheiras, tá? Com relação às olheiras, eu ensino 4 tipos de olheiras, no mínimo que tem aqui no curso. Eu falo de outro erro. Falo de 4 tipos de olheiras, só tem um tipo que a gente pode camuflar. O restante não dá pra camuflar, porque vai dar problema com certeza, entenderam? Então, essa é a nossa linha de trabalho aqui, tá bom? Outra dúvida que as pessoas me perguntam, que eu já vou passar aqui pra você uma outra dúvida, que é como chega na cor. No curso, seja online ou seja presencial, a gente te ensina como chegar na cor. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro, tá? Os pigmentos utilizados para camuflagem de olheiras e para camuflagem de estrias não foram desenvolvidos para isso, né? Então muitas pessoas falam assim, ah, mas esse pigmento tem dióxido de titânio, esse pigmento é isso, esse pigmento é aquilo. Só falta falar que o pigmento é do chifrudinho. Gente do céu, peraí, vamos começar do começo? Pigmento bege, que é utilizado tanto para camuflagem de estrias quanto para camuflagem de olheiras, ele não foi desenvolvido para isso. Ele foi desenvolvido para quê? Para camuflar cicatrizes, apesar de ser o mesmo pigmento, são técnicas diferentes, como eu já disse. Eles foram feitos para camuflar, por exemplo, vitiligo. Então, antes uma pessoa que tinha vitiligo aqui no rosto, era feito camuflagem com o mesmo, tá? Então, assim, não é uma invenção da roda, igual as pessoas pensam. E outra, dióxido de titânio tem na maioria dos pigmentos de sobrancelha. Se a gente for falar mal de dióxido de titânio, olha lá no CI dos seus pigmentos, olha lá, do ladinho do pigmento tem um CI, que é um código index. Se tiver lá um 77891, é dióxido de titânio. Então o pigmento que você usa na sobrancelha, se ele mancha, se ele causa câncer, se ele causa todos os problemas que as pessoas falam, então a gente tem que parar de micropigmentar a sobrancelha também. Tá bom? Não é uma coisa da estria, da olheira, tá bom? Então isso a gente precisa pensar. E as pessoas me perguntam, como que chega na cor? Eu vou te ensinar no curso, né? Eu vou te ensinar no curso que a gente faz mais ou menos o mesmo processo que a gente faz quando trabalha com areola mamária, quando trabalha com vitiligo, quando trabalha com cicatriz. A gente faz as formulações, eu ensino você a fazer as formulações e as diluições, e isso é uma outra coisa super importante, porque não dá para fazer pigmento de estria. Andressa, eu já respondo para você, tá bom? Não dá para fazer pigmentação de estria sem fazer diluição de pigmentos. Então, se alguém te ensinou a usar pigmento puro, vai dar problema com certeza, tá? Tem que fazer diluição, tem que fazer a diluição correta desse pigmento pra gente conseguir bons resultados, tá bom? Então, a gente chega na cor por comparação, igual a gente já fazia como eu disse, nas cicatrizes, no vitiligo, a gente já faz comparação. Quando a gente faz a areola mamária, se a cliente tem uma areola e a gente tem que reconstruir a outra com micropigmentação, a gente precisa fazer comparação. A gente pega o pigmento, faz as misturas, passa em volta da areola, vê qual se funde mais. É um trabalho artístico, né? Mas qual se funde mais e como que isso vai funcionar para aquela areola mamária. Trazendo aqui para camuflagem de olheiras e camuflagem de estrias. A gente tenta fazer a mesma coisa, tá? A gente vai tentando, mas não, a gente não usa pigmento da mesma cor da pele do cliente. Se a gente utilizar pigmento da mesma cor da pele do cliente, o que vai acabar acontecendo é que vai zebrar, tá bom?
Então tem um truque aí que a gente precisa utilizar para fazer essa implantação. Agora, a questão do sol, né, que não quer calar. E aí, Elaine, pode tomar sol, não pode tomar sol? Depende. Se você for num profissional que vai camuflar direto, muito provavelmente vai dar diferença de cor, né? Porque ele vai camuflar a estria numa determinada cor, quando a pessoa toma sol vai dar diferença. Porém, quero deixar bem claro, ainda que seja feito dessa forma, a diferença será muito menor do que era antes, tá bom? Então vamos lá, não é isso que eu faço. Já já explico o que eu faço, mas olha aqui. Se você vai lá, tem essa estria era branca, se essa estria era branca, quando você tomava sol e aqui ficava mais moreninho, evidenciava ainda mais esse branco, concorda? Se você pintou isso daqui de uma cor mais escura, obviamente, do que o branco, quando a pessoa toma sol, a diferença é menor, mas não é isso que eu faço. A diferença é menor, tá? Então, o que a gente faz? Por isso que eu digo pra vocês que eu só trabalho com tratamento de estrias. Eu trabalho com o tratamento e, se necessitar, depois a camuflagem. No curso eu vou te ensinar como avaliar a estria, qual é a cor que pode, qual é a espessura que pode, qual é a idade que pode. Não é qualquer idade de qualquer cliente, qualquer espessura, qualquer cor, não é. Você precisa trabalhar na espessura correta para conseguir o resultado que eu vou falar aqui e só depois você fazer camuflagem se precisar, se for o caso. Então acompanha aqui comigo, eu tenho uma estria. Eu vou fazer uma indução de colágeno antes, eu vou fazer um tratamento. Então, o que vai acontecer com a estria? Ela vai ficar assim, ó, vou mostrar, peraí. Deu pra ver? Ó, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, YouTube, ela fica toda picotada. Quando eu faço tratamento, ela vai picotar assim ou vai ficar até menos do que isso. E aí, quando o sol incidir, onde a gente conseguiu o tratamento, e aí eu só vou pintar onde? Eu só vou pintar onde ainda existe estria. Onde não existe mais a estria, que ela ficou picotada, que houve regeneração, eu não vou fazer mais, tá? Então eu não preciso fazer na linha toda da estria, eu vou fazer em cotoquinhos, em pedacinhos da estria. Quando ela toma sol, nos pontos onde houve regeneração, ela vai bronzear do mesmo jeito. Aí você vai falar assim pra mim, nossa, Elaine, mas e aí esses pedacinhos aqui não vai ficar mais claro? Gente, se você olhar a sua pele, ela tem vários tons. Eu chamo isso de efeito pixel, tá? É um efeito pixel, que é... Se você... Olha aí seu braço, você que tá me assistindo, olha aí seu braço. Você vai ver que tem cor mais clara, mais escura, mais clara, mais escura. Isso é camuflagem. Se você pinta tudo de uma única cor, se você pega a estria e faz ela inteirona, daquele jeito que a maioria das pessoas ensina pra vocês, o que vai acontecer é que vai dar diferença de cor, sim senhora. E não fica um trabalho de camuflagem, na minha opinião, tão top, tá? Então por isso eu não trabalho. Então assim, né? Se você concorda com essa metodologia, você vem pra proestética. Se você já quer pintar direto, você precisa procurar outro profissional. Porque eu não gosto desse tipo de resultado, né? Eu prefiro ter menos alunos, mas alunos que concordam com a metodologia, que não têm problemas com relação, para que os alunos não terão problemas com relação, né, ao que a gente está ensinando aqui, do que ter um monte de aluno e depois dar problema para todo mundo. Eu não durmo depois se der problema para você. Simples assim, tá bom? Então a gente precisa pensar muito bem, ter muita responsabilidade quando a gente fala de camuflagem, tanto de estrias quanto de olheiras. De olheiras, então, é um processo que a gente faz aqui, é um processo. Primeiro a gente trata, depois a gente vai fazendo cobertura em cima de cobertura, sabe? Não é uma vez. Porque se você vai fazendo cobertura em cima de cobertura, não fica aquela coisa parecendo base mal passada, sabe? Aqui, o negócio fica parecendo base mal passada, fica horroroso. Não, a gente não vai trabalhar dessa forma, tá bom? Então, o que eu respondi aqui? Eu respondi que pode tomar sol sim. Ah, mas o dióxido de titânio não muda com o calor? Muda, acima de 400 graus, tá? Acima de 400 graus, dióxido de titânio amarela. Outra situação que o dióxido de titânio amarela, que é o que faz o bege, tá? O branco que faz o bege. Outra situação que o dióxido de titânio amarela é quando ele fica muito tempo na pele, mais de 2 anos. Justamente por isso a gente faz diluição. Então, camuflagem de estrias, camuflagem de olheiras não dura para sempre, de acordo com a técnica que a gente ensina aqui.
camuflagem de estrias, camuflagem de olheiras, só fica na pele durante um ano e 2 meses no máximo. Então não dá tempo de amarelar, não dá tempo de formar uma fibrina que deixa amarelo, tá? Não dá tempo. Tá? Então, justamente por isso. E que bom, né, que gente, que não dura, porque você se arrependeu, não gostou, não curtiu, saiu, tá? Eu acredito muito mais nesse tipo de técnica, tá bom? Andressa, eu vou responder a sua pergunta pelo Instagram, tá? Porque eu vou finalizar a live aqui do Facebook, que essa live aqui do Facebook, o Instagram é @cursos-pra-estética. Eu vou continuar aqui, se você não conseguir assistir agora, depois você vê o vídeo gravado que fica 24 horas, tá bom? E se você tiver interesse nesse curso, manda mensagem pra gente, você que vai estar me vendo pelo YouTube, pelo Facebook, manda um eu quero e coloca já o seu telefone com o DDD que a gente entra em contato. Para quem assistiu essa live para o curso online, a gente vai dar 15% de desconto para quem assistiu pelo YouTube, Facebook ou ao vivo, tá bom? Coloca um eu quero, já com o número de telefone para minha equipe entrar em contato, mas tem um pouquinho de paciência com a equipe, que como eu disse, são mais de 500 mensagens por dia, graças a Deus. Só de gente muito boa, viu? Que tem compartilhado com a gente das mesmas opiniões. Tem sido muito, muito legal. Saia daí do mundo dos muitos que falam e vem pra cá. Vem pro mundo dos poucos que fazem.